Podem sentar um instantinho. Que filme maravilhoso. Que filme maravilhoso. Eu chorei em várias partes desse filme, recordando esse filme que eu mesmo fiz e me emocionava com o próprio filme que eu fiz. Um filme que eu fiz há 5, 6 anos atrás e já assisti e reprisei aqui tantas e tantas vezes e mais uma vez me tocou, me emocionou. Como eu gosto das aparições de Cotinhac, como eu amo também as aparições de Pelé Vazan. Aliás, as mensagens de Pelé Vazan para mim são tão lindas e tão extraordinárias que eu queria repetir esse filme muitas e muitas vezes até decorar todas as palavras de Nossa Senhora. Como Nossa Senhora é linda, maravilhosa, dizendo para a vidente Stelle Faguete: o que mais me aflige e faz sofrer meu coração é o espírito de distração que as pessoas têm na oração, pensando em outras coisas. É lindo e triste ao mesmo tempo, porque é verdade. Quanta gente reza pensando em outras coisas. Quanta gente reza o rosário com o pensamento longe de Nossa Senhora, longe de Deus, longe das coisas celestes. Quanta gente reza o rosário sem meditar nos mistérios que está contemplando. Quanta gente já caiu na tibieza, né? E muito pior do que se distrair no rosário, dorme no rosário, cochila no rosário, reza o rosário sem respeito por Nossa Senhora, sem atenção naquilo que está rezando. E como Nossa Senhora disse muito bem a Stelle, isso aflige o coração dela. Aflige, porque Nossa Senhora vê a pessoa diante dela, mas o coração está longe. Ela está até louvando Nossa Senhora com a boca, mas o coração está longe dela. E tem gente que já caiu numa tibieza tão grande que nem a boca mais não está louvando Nossa Senhora, né? Cochilam no rosário, adormecem na oração, não prestam atenção na oração que estão fazendo. Quanta gente, na hora de rezar, né, está agitado, como a vidente Stelle Faguete estava. Nossa Senhora não apareceu para ela porque a vidente estava inquieta, estava agitada com muitas coisas, não parava, né, de se agitar com muitas coisas. E quanta gente fica assim também na hora de rezar, andando, comendo, conversando, mexendo em celular. Hoje em dia, né, essa praga que nem na hora da oração as pessoas desligam, agitadas com um monte de coisas, e não conseguem mais recolher a sua alma, recolher o seu espírito. Assim como a Stelle não pôde ver Nossa Senhora, porque ela não conseguia recolher a alma dela, você também não pode receber as graças de Nossa Senhora se não aprender a recolher o seu espírito e a sua alma para a oração. Por isso que Nossa Senhora diz, né? Separe um lugar na sua casa para ser o seu lugar de oração. Coloque lá sua imagem, faça lá o seu oratório para você rezar. De preferência um lugar calmo, silencioso, sem barulho. Se você mora em lugar apertado que não dá para fazer isso, pelo menos então procure, né, preparar o lugar para a sua oração, sua casa para a oração, desligando tudo quanto é coisa
que possa atrapalhar a sua oração, distrair você na oração. E antes da oração, faça como Nossa Senhora sempre me ensinou desde o começo, pelo menos 10 minutos de oração mental, para recolher o seu espírito e colocar a sua alma na presença de Deus, na presença dela, sem o que você não poderá receber as luzes, as inspirações que ela quer te dar na hora da oração, nem as graças. Como eu amo Pelevazan por causa dessas mensagens. A minha vontade era repetir esse filme o tempo todo, até eu gravar, decorar essas mensagens na minha cabeça e poder vivê-las 100% à letra, como Nossa Senhora pediu a Estelle. Como eu acho lindas as palavras de Nossa Senhora, né? Eu reino no céu sobre o coração do meu filho, eu sou senhora do coração do meu filho, e ele não me pode recusar nada. Eu me lembro que quando eu conheci as aparições de Pelevazan, há 20 anos atrás, e eu li essa mensagem de Nossa Senhora, eu chorei. Eu até chorei, porque pela primeira vez na história, eu vi a Nossa Senhora dizer com todas as palavras: eu sou senhora do coração do meu filho. Ou seja, Jesus me ama tanto que não me nega nada. Eu mando no coração do meu filho, porque eu sou a mãe dele, e ele tem uma dívida infinita de gratidão comigo, porque fui eu que lhe dei a minha carne, o meu sangue, a minha substância materna, com a qual ele se encarnou, ele se tornou homem, e ele pôde morrer na cruz, derramando seu sangue, sacrificando a sua humanidade, para salvar o mundo, o gênero humano, do pecado original. Por causa disso, o meu filho tem uma dívida de gratidão infinita comigo, infinita, que ele nunca poderá pagar completamente. Por isso, ele nada me pode recusar, nada, porque eu não lhe recusei nada também, quando estava na terra e ele veio pedir o meu sim. Eu me lembro que quando eu li essa mensagem de Nossa Senhora em Pelevazan, ainda em francês, e eu a traduzi e coloquei na minha meditação pessoal para poder entendê-la, eu lembro que eu chorei meditando sobre essa frase de Nossa Senhora. E ali nessa frase que ela deu a Estelle em Pelevazan, né, se confirmou, se patenteou de uma vez por todas o poder de Nossa Senhora. Depois dessa mensagem, ninguém pode duvidar do poder de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra. Foi a confirmação da própria Mãe de Deus, daquilo que o Espírito Santo revelou sobre ela no livro do Cântico dos Cânticos. À direita do rei está sentada a rainha ornada de ouro de Ofir. Sentada à direita, não abaixo, à direita, com o mesmo poder, a mesma autoridade que Deus, diversa, diferente dele só na natureza, porque ela é criatura e Deus é criador, mas igual a ele no poder, porque ele mesmo assim quis, por amor à sua mãe, ele a elevou à sua direita e a colocou em pé de igualdade com ele, no domínio, no poder e no senhorio, no governo de todas as coisas que ele criou. E em Pelevazan, Maria Santíssima,
confirmou isso com essas palavras maravilhosas a Estelle: eu reino sobre o coração do meu filho, eu sou senhora do coração do meu filho, e ele não me recusa nada, eu converterei os pecadores. Por isso, eu repito aquilo que eu disse aqui há 2 semanas atrás e que emocionou milhares de pessoas que me assistiam pela nossa TV na internet, me ouviam pela Rádio Mensageira da Paz e que até estavam aqui também. Quando eu, na minha oração mental sobre o Rosário de Nossa Senhora, falava que nos anos 70, os comunistas, eles estavam para tomar o poder, conquistar o poder em Portugal, o governo em Portugal. E, é claro, os católicos sabiam que seriam perseguidos por eles. E estavam todos em grande aflição e medo. Nossa Senhora apareceu à irmã Lúcia no convento de Coimbra. E ela perguntou a Nossa Senhora quando que acabaria a revolução que ficou conhecida como Revolução dos Cravos, quando os comunistas queriam tomar o poder em Portugal. Quando acabaria a revolução? E Nossa Senhora respondeu à irmã Lúcia: a revolução acabará quando as famílias de Portugal rezarem 1 milhão de rosários. Aí a revolução acabará. 1 milhão de terços. A irmã Lúcia, graças a Deus, conseguiu passar a mensagem, não sei como, conseguiu furar o bloqueio da igreja e ela conseguiu passar a mensagem. As famílias de Portugal rezaram 1 milhão de terços, como Nossa Senhora de Fátima tinha pedido, a irmã Lúcia, e em pouco tempo, em questão de dias ou semanas até, não sei ao certo, parece que 5 ou 6 dias, a Revolução dos Cravos acabou e o comunismo perdeu em Portugal. Não conquistou o poder que tanto cobiçava. E eu dizia que há 2 semanas atrás, com 1 milhão de terços, Nossa Senhora salvou uma nação composta por 20 milhões de pessoas. Então, se com o rosário Nossa Senhora foi capaz de salvar uma nação inteira de 20 milhões de pessoas, Nossa Senhora não terá poder para salvar o seu filho, um filho só seu, que está nas drogas, que está na prostituição, que está nos maus caminhos tortuosos do inimigo? Você acha que não? Você acha que faltará poder para Nossa Senhora salvar um filho seu? Ela que salvou um país inteiro como Portugal, com 20 milhões de pessoas? Claro que não. A única diferença, claro, é que eles lá rezaram 1 milhão de terços. E você, já rezou 1 milhão de terços pela conversão do seu filho? Você já rezou 1 milhão de terços pela conversão da sua filha? Você já rezou 1 milhão de terços pela conversão do seu marido que está no adultério? Da sua mulher que está no adultério? Ou da sua mulher que é uma fria, uma insensível, que só liga para a beleza, para o corpo, para a vaidade, e não está nem aí com os filhos, e deixou os filhos criarem, sem rumo, sem noção, sem Deus, sem oração, só aprendendo as coisas más do mundo, enquanto ela só se importava com o cabelo, com a pele, com as unhas dela? Já rezou 1 milhão de rosários pela conversão da sua mulher fútil? Da sua mulher mundana? Essa que é a diferença, é aí que está o segredo está na oração. Se você rezar o rosário, Nossa Senhora poderá fazer maravilhas na sua vida. Ela mesma disse para Estelle em Pelevazan: eu quero que rezem o rosário todos os dias. Se houver confiança no meu poder, então eu vou fazer maravilhas. E como eu acho lindo aquilo que Nossa Senhora disse a Estelle: minha filha, você vai sofrer mais 5 dias. Daqui a 5 dias, ou você morrerá, ou você será curada.
se o meu filho te conceder a vida, eu exijo de você uma condição: que você dedique a sua vida para mostrar ao mundo a minha glória. Que coisa linda! Nossa Senhora colocou só essa condição para Estelle. E a Estelle disse, entendendo que Nossa Senhora queria que, se ela fosse curada, que ela não dedicasse a vida dela para gozar a vida nos prazeres, mas sim que ela dedicasse a vida dela ao serviço de Nossa Senhora, para tornar Nossa Senhora mais conhecida e amada e salvar almas. E a Estelle disse, sim, eu aceito, eu concordo. E aí, dali a 5 dias, a Estelle foi curada verdadeiramente, né? E Nossa Senhora disse, agora que o meu filho te curou, que você está curada, cumpre a sua palavra, cumpre a sua promessa. Propaga ao mundo a minha glória. E a Estelle ficou tão grata a Nossa Senhora, que vocês vejam, ela era jovem, ela poderia ter namorado, casado, tido filhos, mas não, ela ficou tão grata a Nossa Senhora, que ela nem quis se casar, nem quis ter filhos. Dedicou a vida dela todinha só a propagar a glória de Nossa Senhora para o mundo. Inclusive ela chegou na época, né, antes de 1900, atravessar o Oceano Atlântico. Não era fácil como hoje, com os aviões, né? Você pega um avião aqui em São Paulo, dali a 9, 10 horas você está lá em Portugal, na Europa. Mas naquela época não era assim. A pessoa tinha que pegar um navio e viajar 1 mês atravessando o Oceano Atlântico até chegar do outro lado. E ela encarou isso. Ela pegou um navio na França e ela foi até os Estados Unidos para falar de Nossa Senhora, para propagar Nossa Senhora de Pelevazan e aquilo que Nossa Senhora tinha dito a ela. Vejam a coragem dessa mulher e o amor dessa mulher, a gratidão dessa mulher a Nossa Senhora. Ficou tão grata por Nossa Senhora tê-la curado, que ela dedicou toda a vida dela a propagar ao mundo a glória da Mãe de Deus. E que diferença das pessoas curadas de hoje em dia, que assim que Nossa Senhora os curam, Nossa Senhora já é esquecida. E eles entendem, ela me curou para eu gozar a vida nos prazeres da vida, então eu vou para os prazeres. E não entendem, não pensam, não agem como a Estelle, que pensam, ela me curou para que eu dedique a minha vida a ela, para propagar ao mundo a glória dela, torná-la conhecida e amada, ser um servo dela, um apóstolo dela. Não entendem assim, entendem tudo errado, entendem tudo ao contrário, mas entendem porque amam o mundo mais que Nossa Senhora, amam os prazeres mais que Nossa Senhora, amam a si mesmos mais que Nossa Senhora. Por isso não sabem e não conseguem ser gratos a Nossa Senhora como a Estelle foi. É uma tristeza, é uma vergonha, mas quanta gente que eu já conheci que fez isso, que foi curada por Nossa Senhora aqui, e ao invés de consagrar sua vida toda a Nossa Senhora, fez justamente o contrário, foi gozar os prazeres mundanos, esquecendo-se completamente de Nossa Senhora, e nem aí, de dedicar sua vida para tornar Nossa Senhora e a glória de Nossa Senhora mais conhecidas do mundo inteiro. O coração dessa mãe foi recoberto só por ingratidão e mais ingratidão. Como eu queria ter 1000 corações ao invés de um. Como eu queria ter 1000 corações para poder dar esses 1000 corações a Nossa Senhora no lugar destes que não quiseram dar. Como eu queria ter 1000 corpos e não apenas um. Como eu queria ter 1000 corpos para dar esses 1000 corpos a Nossa Senhora, para servi-la, para trabalhar para ela e para propagar ao mundo inteiro a glória dela
no lugar desses que poderiam ter feito isso e não fizeram. Como eu queria. Como eu queria também poder ter 1000 línguas ao invés de uma só, para poder tornar o amor dessa mãe conhecido pelo mundo inteiro, no lugar daqueles que podiam ter dedicado a sua língua a falar dela, a propagar a glória dela, a propagar as mensagens dela para o mundo inteiro, e não quiseram. Preferiram calar-se, silenciar, e preferiram consagrar sua língua para as coisas mundanas. Como eu queria ter 1000 línguas para falar de Nossa Senhora, no lugar destas línguas que deveriam ter falado, mas não quiseram falar. E como eu queria também poder fazer cada ser humano da face da terra assistir esse filme que eu fiz e que tanto trabalho me custou na época. Levei mais ou menos uns 3 meses para fazer esse filme. Me deu muito cansaço na época. Muitas noites sem dormir. Também me deu, na época eu me lembro, ficava muitos dias até sem almoçar, trabalhando direto das 8 da manhã até 9, 10 da noite para terminar esse filme pronto e dá-lo para Nossa Senhora. Como eu queria fazer cada ser humano da face da terra ver isso. Como eu queria fazer com que cada um até decorasse essas palavras de Nossa Senhora, para poder viver a letra, essas palavras que a Mãe de Deus disse em Pelevazam, que são lindas. Essas palavras que enchem o coração de esperança. Quando Nossa Senhora mostrou a Estelle, no grupo da esquerda, os comunistas, aqueles que viriam no século futuro, espalhar seus erros pelo mundo inteiro, provocando guerras e perseguições, à fé católica, aos cristãos, à igreja, a ela, a Deus, a quem crê nela. Nossa Senhora disse a Estelle: não os temas, não tenha medo deles, porque eu estarei ao seu lado. Eu estarei com você, minha filha. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu estarei do seu lado. Eu te ajudarei. Não temas os maus. Não os temas. Reze o rosário. É uma mensagem de esperança que Nossa Senhora veio dar. É uma mensagem que enche o coração de um ânimo para ir em frente, lutar e falar ao mundo inteiro da sua glória. Falar ao mundo inteiro do seu amor e fazer com que cada ser humano verdadeiramente sinta esse amor de Nossa Senhora por todos os seus filhos. Essa mãe que, como ela mesma diz nas suas aparições, já não sabe mais o que fazer para salvar os seus filhos. Aparece, chora, dá avisos, sofre pelos filhos, mas esses filhos têm um coração duro e não querem acreditar nos avisos dela. Acho lindo também aquilo que ela disse a Estelle: pior para aqueles que não acreditarem nos meus avisos e aparições, mais tarde vão reconhecer a veracidade de minhas palavras. O mundo não ouviu Nossa Senhora em Pelevazam, e mais ou menos 30 anos depois, o mundo reconheceu a veracidade daquelas palavras, quando explodiu a Primeira Guerra Mundial, com os soldados, vestidos com uniforme azul e um chapéu, um capacete na cabeça, parecendo um caldeirão ao contrário, exatamente como a vidente Estelle Faguete tinha visto 30 anos antes. A humanidade reconheceu que as palavras de Nossa Senhora em Pelevazam
eram verdadeiras. Ela veio tentar impedir a guerra, mas a humanidade não escutou as palavras de Nossa Senhora, e por isso veio a guerra. E anos depois, poucos anos depois de Pelevazan, Nossa Senhora apareceu de novo na França, numa outra cidade, que agora, devido à fraqueza da minha memória, eu não consigo lembrar mais o nome da cidade, porque era bem grande. E Nossa Senhora apareceu para várias crianças que estavam dentro de uma sala de aula estudando. E as crianças viram Nossa Senhora próximo à escola, a professora também viu. Eles saíram da sala de aula e foram ao encontro de Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu várias vezes para essas crianças, e as crianças tinham êxtases que na época deixaram as pessoas perplexas, porque elas não ficavam com as mãos postas, com um olhar extasiado vendo Nossa Senhora, um olhar angelical. Elas caíam no chão e ficavam com os corpos dela retorcidos, de uma forma assim muito estranha. E as pessoas não entenderam o que era aquilo. E o que Nossa Senhora estava fazendo? Mostrando para as pessoas, através das crianças, como ficariam os corpos das pessoas que morreriam 30 anos depois, na Primeira Guerra Mundial. E quando aconteceu a Primeira Guerra, e começaram a ser publicadas nos jornais as fotos dos corpos das pessoas mortas na Primeira Guerra, as pessoas compararam com as fotos dos videntes e viram que elas ficavam do mesmo jeito que os videntes ficavam nas aparições de Nossa Senhora. Então, ou seja, Nossa Senhora estava dizendo que se o povo não rezasse, se o povo não rezasse o rosário, se o povo não ouvisse os avisos dela, viria uma outra guerra, e os seus filhos iriam morrer e ficar com seus corpos completamente deformados, trucidados, como os videntes ficavam na hora da aparição. Essa mãe até isso fez, para avisar os seus filhos: rezem, convertam-se, rezem o meu rosário, mudem de vida, senão, meus filhos, uma guerra terrível vai cair sobre vocês como castigo, e o pecado do homem será lavado no sangue do próprio homem, e vocês vão morrer de uma morte dolorosíssima. E eu não quero isso para vocês. Por isso, convertam-se. Eu não quero que vocês sofram. Mudem de vida. Até isso essa mãe fez. E como eu queria ter 1000 línguas para poder fazer as pessoas verem esses filmes das aparições de Nossa Senhora em Pelevazan, em todo lugar que eu fiz, e até fazer com que essas palavras de Nossa Senhora, com que essa dor de Nossa Senhora se gravasse a fogo no coração das pessoas, para que elas pudessem sentir o sofrimento de Nossa Senhora, compreender o quanto essa mãe sofre e mudar de vida. Realmente dizer sim a ela, sim ao seu amor, sim às suas mensagens. Como eu queria. Como é linda essa aparição de Pelevazan, aonde Nossa Senhora disse de modo maravilhoso para Estelle: eu amo essa devoção, a devoção do escapulário do Sagrado Coração de Jesus. Eu quero, minha filha, que você propague esse escapulário para o mundo inteiro. Que coisa linda Nossa Senhora aparecer vestida com o escapulário do coração do seu filho. E depois dar esse escapulário a beijar, né? A vidente e a vidente Estelle beija e sente que é um coração vivo batendo naquele escapulário. E com isso Nossa Senhora ensina que em qualquer escapulário dela que a gente use, o cinza que ela revelou para mim aqui, o verde, que inclusive amanhã, dia 8, vai ser o aniversário da revelação do escapulário verde, a irmã Justine
na mesma capela em que ela apareceu para Santa Catarina e Labouré, na Rue du Bar, em Paris, onde eu fui, onde eu estive. Amanhã faz aniversário a revelação do escapulário verde. O azul, o marrom do Carmo, né? O vermelho de Pelevazan, não importa qual escapulário seja. Ali, Nossa Senhora está viva. Assim como o Sagrado Coração de Jesus estava vivo no escapulário que Nossa Senhora usava, inclusive Estelle sentiu as batidas e o calor daquele coração. Nossa Senhora está viva também nesses escapulários. E quantas pessoas ou os usam sem respeito, ou então nem os usam, porque não tem amor. E ficam dando 1000 desculpas esfarrapadas. Ah, eu não uso porque eu tenho coceira. Ah, eu não uso porque fica aparecendo por fora da roupa. Ué, pois mude suas roupas. Vista camisa então que tampe os escapulários. Ah, mas eu não dá. Não, minha filha, você está querendo mostrar seu seio e seu busto para os homens. Por isso você não quer usar o escapulário de Nossa Senhora. Seja mulher e fala a verdade. Você gosta de usar roupa decotada. Por isso que você não gosta de usar escapulário. Não vem me enganar não. Se você amasse Nossa Senhora, você mudava suas roupas por causa de Nossa Senhora para usar os escapulários dela. Você não usa porque você não quer. Que jeito tem? Não vem me enganar não, que eu não sou retardado. Tá? Para resolver esse problema, aliás, que eu fiz um monte de camisetas aqui no santuário. Você não usa porque você não quer. Porque você gosta de usar camiseta baby look, que deixa seus seios apertados, seus braços, sua barriga aparecendo, umbigo aparecendo, costa aparecendo na hora que você levanta, que você senta, aparece até coisa que não devia aparecer e aparece. É por isso que você não usa os escapulários, porque você gosta de usar roupa sensual. Não vem me enganar não, que eu não sou retardado. Se você gostasse mesmo de Nossa Senhora, você usava as camisetas que eu fiz aqui, que tampa tudo e resolve esse problema. Tampa, inclusive, as partes do seu corpo que você adora mostrar para os outros por aí. Não vem me enganar que eu não sou retardado. Você não usa porque você não quer. Problema seu. Só que Nossa Senhora não vai te dar as graças que ela prometeu para quem usar os escapulários e as medalhas dela. Já que você não quer usar, direito também, as graças você não terá. E outro que use, terá no seu lugar. Assim é Nossa Senhora. Recompensa aqueles que mais a amam, né? E deixa sem graças aqueles que não a amam tanto e preferem fazer sua vontade que a vontade dela. Justa. Justa sim. Mãe da justiça. Justa. Então, que maravilha. Eu acho lindo isso, nessa parte, quando a Estelle diz que beija o escapulário do Sagrado Coração que Nossa Senhora tinha no peito. E ela vê que é um coração vivo que bate. Não é uma pintura. É um coração vivo. Isso é a maior confirmação de Nossa Senhora, que o Sagrado Coração está vivo no escapulário de Pelevazan que eu uso. Ela está viva no escapulário verde que eu uso, no escapulário cinza que eu uso, no escapulário marrom, no escapulário azul que eu uso, em todos os escapulários que eu uso, a minha vida inteira. Então ela está comigo, ela vai comigo aonde eu vou. Ela me acompanha, me protege, me defende, me cobre com o manto dela. E que coisa linda também, eu sempre choro quando na primeira aparição, Nossa Senhora olha para o demônio, franze a sobrancelha e diz para ele: o que você está fazendo aqui? Você não vê que ela é verdadeiramente minha filha? E que ela usa a farda que eu e o meu filho demos a ela? A farda era a medalha milagrosa que Estelle usava. A medalha que Nossa Senhora revelou a outra vidente, Santa Catarina, usada por uma outra vidente, Estelle. E aí quando o demônio vê que verdadeiramente Estelle usa a farda de Nossa Senhora, que é a medalha, ele vê, realmente, eu não tenho poder sobre essa alma, eu tenho que me retirar, eu tenho que me afastar dela. Que coisa linda! E nos dias seguintes, né?
Nossa Senhora era precedida pelo demônio, que aparecia primeiro para Estelle, mas aí já não tinha mais o poder de sacudir a cama dela e tentar agarrá-la. Ficava ameaçando Estelle, rugindo, mas de longe. E Nossa Senhora chegava em seguida e dizia: não tenha medo, você é minha filha. Como isso é maravilhoso, porque isso nos ensina que não é pelo fato de nós sermos devotos de Nossa Senhora, filhos de Nossa Senhora, que a gente não vai ter problema na vida, ou que o demônio não vai nos atacar. Ele tentou atacar Estelle. A diferença é que quando você é filho verdadeiro de Nossa Senhora, quando você verdadeiramente é devoto de Nossa Senhora, na hora em que o inimigo te ataca, ela vem em seu socorro, como ela veio em socorro da sua filha Estelle Faguete. Eu acho lindo Pelevazan as aparições por causa disso, porque ali Nossa Senhora provou de uma vez por todas nas suas aparições que ela vem sempre em socorro dos seus filhos quando eles estão ameaçados pelo inimigo, pelo demônio. Não importa se estão sendo ameaçados por ele no corpo, quando o demônio está atentando contra a vida deles, ou quando estão ameaçados na alma com alguma tentação, não importa. Nossa Senhora sempre vem em socorro dos seus filhos. E os seus verdadeiros devotos, ela nunca deixará que pereçam nas mãos, nas garras do seu inimigo. Mas a condição é amá-la. Estelle amava muito Nossa Senhora. Tentou ser freira para poder dedicar sua vida toda a Nossa Senhora. Ficou doente no convento. E os conventos não aceitam pessoas doentes. Não podem aceitar. Porque a pessoa não vai conseguir cumprir a regra de vida, né? E ainda vai impedir, atrapalhar todo o convento também, né? Então mandaram ela embora para casa. E os pais também estavam em situação de pobreza. Então a Estelle se tornou o arrimo da família dela. Só que ficando mais doente, nem trabalhar ela não podia. Então, ela, como uma criancinha que confia na mãe, escreve uma cartinha e manda a menina colocá-la na gruta que tinha no jardim da casa dos seus patrões. E Nossa Senhora, vendo o gesto de confiança da sua filha, né, lê a carta, pede a Jesus a cura dela e pessoalmente traz a resposta com a cura nas aparições de Pelevazan a Estelle. E que coisa linda, né? Quando Estelle até diz a Nossa Senhora: Mãe do céu, não será melhor que eu morra, já que eu estou preparada para a morte? Aí Nossa Senhora sorrindo diz: ingrata, se o meu filho te concede a vida, você deve aceitá-la. O que de mais importante o meu filho deu? Qual graça maior o meu filho deu ao ser humano do que o dom da vida? Depois da sua cura, use esse dom precioso para propagar ao mundo a minha glória. Veja, o dom da vida é o maior presente que Deus deu a você. Use esse dom para propagar ao mundo a glória de Nossa Senhora, para torná-la conhecida e amada. Quando Estelle prometeu a Nossa Senhora: sim, se Jesus me curar, eu vou dedicar a minha vida a proclamar ao mundo a vossa glória, ó Mãe. Quando Estelle disse isso, Jesus foi tocado pelo pedido de cura de Estelle. E aí liberou a graça e Estelle foi curada. A mesma coisa aconteceu com aquela cantora que eu já falei aqui, né? Que tem aquela música que eu gosto muito, né? Teu amor, Jesus, é o que eu mais preciso. Quando ela estava com uma embolia pulmonar, originada de uma trombose que ela teve na perna, o coágulo subiu na corrente sanguínea e foi para o pulmão.
E ela estava desenganada pelos médicos. O que foi que ela rezou, que ela pediu na UTI para Jesus? Senhor, se o Senhor quiser me levar, eu aceito ir. Mas eu ainda não fiz nada pela salvação dos meus irmãos. Se o Senhor quiser então me curar para isso, para trabalhar para a salvação dos meus irmãos, me cure. E eu prometo que aonde eu for, eu vou levar o teu nome, eu vou anunciar o teu nome, para que todos te conheçam e te amem, Jesus. Quando ela rezou assim, tocou o coração de Jesus e Jesus a curou. E ela tem cumprido essa promessa, né? Tem sido fiel. Aonde ela vai, ela canta, ela fala, ela dá o testemunho dela, ela leva o nome do Senhor. Por isso ela foi atendida, porque ela queria ser curada não para ela gozar a vida, ela queria ser curada para salvar almas, trabalhar para o Senhor, falar do Senhor. E Estelle fez a mesma coisa, disse a Jesus: Jesus, eu quero ser curada, não para gozar a vida, mas para levar o nome da sua mãe a toda a humanidade. Quando Estelle disse isso, o pedido dela tocou o coração de Jesus. Aí é como se Jesus dissesse: agora sim, agora desse jeito eu concordo em te curar. Porque curar para a pessoa depois de gozar a vida e se perder, isso Jesus não quer. Por isso que então ele prefere às vezes deixar a pessoa adoecer e morrer. Porque é melhor que morra fazendo penitência dos pecados do que depois sarar e perder corpo e alma. Aí não adianta nada, né? Agora, quando a pessoa tem a intenção boa de sarar, para usar o dom da sua vida e o seu corpo para trabalhar para a salvação das almas e levar o nome de Nossa Senhora, o nome de Jesus ao mundo, salvar almas, aí esse pedido agrada ao Senhor, de verdade, porque é isso que Nosso Senhor e Nossa Senhora querem apóstolos, que levem o seu nome, que levem o seu amor ao mundo inteiro e salvem almas. Eu acho lindo Pelevazan isso, porque em Pelevazan Nossa Senhora coloca as condições da cura em termos claros para todo mundo. Se for para servir o meu filho, se for para me servir, se for para levar o meu nome, anunciar ao mundo a minha glória, aí sim, aí eu vou interceder pela cura de vocês, para salvar a vida de vocês. Do contrário, eu não garanto nada. Sarar para gozar a vida, aí eu não prometo nada, não garanto nada. Isso é muito bom, porque ensina para as pessoas a diferença, né, de quem pede a cura para servir a Deus e quem pede a cura para só ir gozar os prazeres do mundo. Talvez até, né, cair na perdição, no pecado. Aí não adianta. E é por isso que muitos pedidos de cura não são atendidos, porque a intenção não é boa. A intenção com a qual a pessoa pede a cura não é boa. Não vai ter utilidade para o Senhor. E como ele mesmo disse, a minha memória está fraca, não lembro se é nos Provérbios ou no Eclesiástico, eu já estou misturando. Mas lá o Senhor diz: Deus não tem necessidade de filhos inúteis, nem de uma nação de pecadores. Que são filhos inúteis para Deus? Filhos que não têm o temor de Deus, que não amam a Deus, que não servem a Deus e que não trabalham para salvar almas, tornando o Senhor mais conhecido e amado. São filhos inúteis. E a maioria das pessoas hoje em dia fazem parte desse número. Quantos que eu conheço, né, que dizem assim: ah, fulano é tão bom, é bom, mas não reza, não faz cenáculo, não ajuda a Nossa Senhora em nada, não trabalha para salvar almas, e os filhos deles são iguaizinhos a eles e até pior. Só prestam para as coisas do mundo, só querem saber de coisas mundanas,
das coisas de Deus de Nossa Senhora, não querem saber nada. Então eu digo, essas pessoas servem de quê para Deus? Não servem para nada. Pelo contrário, elas servem para só difundir, espalhar o que o demônio gosta, o que o inimigo gosta no mundo. Só isso. Porque o próprio Jesus disse: quem não está comigo está contra mim. Quem não ajunta comigo, dispersa. Então, só pelo fato de você não servir a Deus, não servir a Nossa Senhora, você já está dispersando as almas. Você já está ajudando a dispersar o rebanho do Senhor e levar as ovelhas à perdição. Então, o que adianta pessoas assim para Deus e uma nação assim para Deus? Não serve de nada. Como ele mesmo falou no Evangelho, é palha que será lançada ao fogo. Para que serve a palha? Para nada, só para queimar. E é por isso que vemos, né, que falta hoje no mundo tanta paz, falta no mundo hoje a bênção de Deus em muitas nações, porque muitas nações se tornaram hoje nações inúteis para Deus. Tantas famílias hoje em dia se tornaram famílias inúteis para Deus, que só produzem filhos, criam filhos para o mundo, não criam para Deus. Então, que serventia tem uma família que não cria seus filhos para Deus? Nenhuma. Vai ser só mais lenha para queimar no inferno, só isso. Não adianta nada. Não são famílias como a de Santa Maria Gorete, como a de Santa Teresinha, como a de São Geraldo, como a de São Stanislau Kotska, outros santos, Santa Edviges, não são. Santa Brígida, não são. A família de São Benedito, que com seus pais aprendeu todas as virtudes, ao ponto que São Benedito, quando foi para o convento, não precisava aprender nenhuma virtude, porque já tinha todas. Só levou as virtudes ao grau máximo, só isso. Mas as virtudes já possuía todas. E onde foi que ele aprendeu essas virtudes? Com o pai e com a mãe dele, que amavam muitíssimo Nossa Senhora, rezavam muito, e embora fossem analfabetos, fossem escravos, souberam criar seu filho Benedito para Deus, muito bem para Deus, provando que não saber ler nem escrever não é desculpa para os pais que dizem: não sei ler nem escrever, por isso que eu não podia ensinar meu filho direito na fé. Essa desculpa não vai colar, porque se os pais de São Benedito conseguiram, você também consegue. Amor a Deus, amor a Nossa Senhora não depende de livros, depende só de sua vontade e de você ensinar isso para os seus filhos. Então é você que tem que ver aonde foi que você falhou. Você foi preguiçoso, você foi negligente com a educação, a formação dos seus filhos. Por isso que depois, quando eles cresceram, se perderam, mas não podia dar outra coisa, não podia. Porque você deixou o lobo devorar as ovelhas da sua casa, enquanto ele te distraía com futebol, com novela, com salão de beleza, com vaidades corporais, né? Com amigos, com passeios, com festas, com churrascos e praias e mil coisas, e ele foi te distraindo, e enquanto isso você descuidou da criação das ovelhas da sua casa, e ele foi devorando essas ovelhas uma por uma. Foi sua negligência. Sua negligência. E você poderia ter impedido isso, sendo como os pais de São Benedito, sendo como os pais da Estelle. Vocês viram? Pais cristãos que amavam muito Nossa Senhora. Olha como criaram bem a filha. Criaram a filha tão bem, né, que a filha, na minha opinião, se tornou uma santa. A igreja demorou 100 anos para reconhecer o milagre da cura de Nossa Senhora para ela. 100 anos! Só para reconhecer o milagre. E posteriormente as aparições. E provavelmente a santidade dela
vai demorar muito mais do que isso, ou até nem reconhecerá. Mas para mim, isso não importa. Importa é o que Estelle é para mim. O que eu acho dela, não o que os outros acham. E para mim, ela é uma grande santa. Uma grande santa. Uma moça que foi capaz de amar Nossa Senhora com amor assim, muito grande. Capaz de ela renunciar, né, aos seus sonhos. Vocês vejam que é curada, depois de curada, ela podia também ter dito: eu não quero casar, não quero ter filhos, mas vou voltar para o convento onde eu estava antes, vou ficar lá. E aí a divulgação da glória de Nossa Senhora como Nossa Senhora queria, para o espaço. Ela não pensou isso. Ela disse: não, a minha vida eu vou dedicar a viver consagrada a Nossa Senhora aqui no mundo, propagando ao mundo a glória dela, sem estar amarrada a nada que me impeça de fazer isso. Só de Nossa Senhora eu vou ser. E assim ela viveu até o fim da vida. E deve ter tido tentações. Muita gente deveria ter dito para ela: Estelle, mas você não tem medo de ficar sozinha quando você ficar velha e não ter filhos, marido? O que vai ser de você? Ela não foi mulher covarde, ela não teve medo de solidão. Ela enfrentou, encarou tudo e ficou fiel a Nossa Senhora até o fim, mostrando que se ela consegue, qualquer um também consegue. Basta querer e basta ter o mesmo amor a Nossa Senhora e dedicar sua vida a difundir a glória de Nossa Senhora para o mundo inteiro. É um exemplo, essa moça, de coragem, de amor a Nossa Senhora, de força, valor no serviço de Nossa Senhora. Um exemplo. Como eu anseio, como eu tenho vontade de ir em Pelevazan, porque lá ainda não consegui ir, né? Recentemente eu ganhei uma Nossa Senhora de Pelevazan, que a minha amiga, minha irmã do coração, né? A Gabriela e a mãe dela foram em Pelevazan, compraram Nossa Senhora de Pelevazan, mandaram para mim aqui no Brasil, mas aí chegou no lugar errado, voltou para trás, e agora eu não sei como é que eu faço para conseguir minha Nossa Senhora de Pelevazan direto do santuário de Pelevazan. Como eu fiquei triste quando ela falou: voltou para trás, chegou aqui de novo a imagem para mim. Linda minha Nossa Senhora de Pelevazan, já poderia estar comigo aqui e eu só recebendo as graças, as bênçãos do santuário de Pelevazan, e a imagem voltou para trás. Que tristeza, meu Deus do céu, né? Como é difícil as coisas de Nossa Senhora de Deus, né? Para conseguir também trazer, eu estou tentando já há uns 2, 3 meses trazer a gospa direto de Medjugorje, de 1,70 m, para entronizar aqui no santuário, no lugar da outra pequena que eu tenho, né? Uma gospa linda, lindíssima, né? E outras também menores, que inclusive eu vou fazer para vocês. E como está sendo difícil, meu Deus do céu, não tem jeito de trazer aquelas imagens. Primeiro eu tentei de avião, não dava, tentei de navio, não dava, tentei de outro jeito, não dava. Agora finalmente acho que a gente vai conseguir, e esse negócio vai desamarrar, desembaraçar de uma vez, né? Mas como é difícil, para trazer uma simples imagem, como é difícil. Mas, como eu não desisto nunca, né? E eu prefiro morrer que entregar os pontos, né? Eu estou pelejando e eu já estou quase conseguindo, e eu vou ter minha gospa de 1,70 m aqui, se vou. E vou fazer uma festa enorme para ela quando ela chegar, porque é linda. Linda de morrer, né? E vou conseguir muito mais. E a minha Senhora de Pelevazan também eu vou conseguir. Mas vejam, para você servir Nossa Senhora, você tem que ser assim. Você tem que ter garra. Você tem que ter valor, força, coragem, porque os covardes são derrotados facilmente pelo demônio. Só os corajosos são capazes de vencer. Só os violentos no serviço a Nossa Senhora conseguem vencer os obstáculos pela virtude da magnanimidade.
E é por isso que Nossa Senhora nos recomenda tanto essa virtude, porque realmente sem ela você não consegue dar um passo para frente no serviço de Nossa Senhora e se manter em pé. E é por isso que também Nossa Senhora recomenda tanto o rosário, a oração, porque a oração nos enche da força de Deus. Santo Afonso dizia sempre: quem reza se salva, quem não reza se condena. Quem reza vencerá na vida, quem não reza será derrotado. Será derrotado pelo demônio, será derrotado pelo próprio eu corrompido, pela sua vontade própria, pelo seu querer, que é contrária, rebelde à vontade de Deus, de Nossa Senhora. Será vencido pelo demônio. Quem reza, vence. Quem não reza, é derrotado. E no serviço de Nossa Senhora, quem não reza, será derrotado. Somente quem reza, e muito, poderá verdadeiramente vencer. Vejam que São Geraldo, quando entrou para a vida religiosa, passava noites inteiras, quando todos os outros irmãos redentoristas iam dormir, São Geraldo ia para a capela do convento e ficava noites inteiras rezando. Quando os irmãos acordavam no outro dia de manhã e abriam a capela, São Geraldo estava lá, no mesmo banco aonde eles o tinham deixado na noite anterior, rezando a noite inteira. E quando perguntavam para ele: irmão Geraldo, por que o senhor reza tanto? São Geraldo dizia, repetia a frase do seu fundador, do seu pai espiritual: quem reza se salva, quem não reza se condena, quem reza vencerá, quem não reza será derrotado. Perfeito imitador do seu pai espiritual, perfeito imitador do seu fundador. Vivia a letra, a regra de vida escrita por Santo Afonso, e até mais. Ele não se contentava com aquilo que a regra mandava rezar, mandava fazer. Ele que tinha uma alma que ansiava pela santidade de um modo ardentíssimo, achava que a regra ainda era pouco, enquanto outros irmãos diziam: meu Deus, essa regra exige oração demais, manda oração demais, obediência demais, trabalho demais. São Geraldo dizia: para mim isso é pouco. E por causa disso, quando o dia no convento terminava, ao invés de dormir, ele ia rezar mais, porque ele queria mais para sua alma, mais para o seu espírito, desejava mais ardentemente a santidade. E é por isso que ele rezava, rezava e rezava. Vejam como os santos nos ensinam o valor da oração. Santa Bernadette também ficava tardes inteiras no seu convento, quando ela não estava na enfermaria como enfermeira ou como sacristã. O tempo livre que ela tinha, né? Ela não ia dormir, conversar com as pessoas, descansar. Ela ia rezar. Ela ia para o canto do convento de Nevers, onde tinha uma imagem de Nossa Senhora das Águas, que ela falava até que lembrava muito a Gruta de Massabielle, a aparição. E ela ficava ali, horas e horas, rezando terços sobre terços. E era assim que ela mantinha a alma dela no alto. Lia também, meditava, gostava de ler. O livro Imitação de Cristo era livro de cabeceira de Santa Bernadette, era livro de cabeceira de São Geraldo Magela, era livro de cabeceira de Santo Afonso. Nenhum dos grandes santos que existiram na igreja, nenhum deles se santificou sem fazer leitura espiritual, meditação. Porque não é possível ser santo se você não medita. Porque é na meditação, na leitura espiritual, que você conhece aonde você erra e o que você precisa consertar na sua vida,
para não errar mais e ser santo. Então, sem leitura espiritual, sem santidade. E sem oração, sem a graça de Deus para você ter a força de perseverar no amor até o final. Por isso, terminando essa reflexão, que ia ser só de alguns minutinhos, mas o ardor dessa chama de amor que esse filme acendeu em mim, me levou, a ser muito prolixo nas palavras que eu proferi. Esse filme me curou porque essa semana, além de todos os problemas físicos, de saúde, que eu ando passando por eles e oferecendo a Nossa Senhora com muito amor, com muita alegria, pelo meu pai Carlos Tadeu, pelas almas também, mas o físico se abate, a alma oferece com alegria, mas o físico sente o peso da cruz, E também outros problemas, que também assim me deixam chateado, Decepções com pessoas me deixam chateado. Quando eu vejo assim, ouço certas coisas, vejo certas coisas me deprimem, me chateiam. Eu vejo que não há amor nas pessoas. E eu estava precisando de algo para animar minha alma, meu coração, animar. E esse filme foi uma cura, foi um banho de ânimo para minha alma, Eu vi de novo, nesse filme eu entendi de novo quem eu sou, o que eu sou, o que eu estou fazendo, por quem que eu estou fazendo, para onde eu tenho que ir e por que eu estou aqui, qual é a minha missão, quem eu sou. Esse filme me recordou de novo quem eu sou, a minha missão, o meu dever e a quem eu sirvo e por causa de quem eu devo continuar em frente, independente do sim ou do não das pessoas, da colaboração ou não das pessoas e do entusiasmo ou não, do amor ou não das pessoas que eu vejo. Esse filme me lembrou, você é isso, você está servindo a essa senhora e é por ela que você deve ir em frente, independente das pessoas. Seja aquele que você tem que ser, seja aquele que você sempre foi, e não desanime, não olhe para trás por causa de ninguém, olhe para ela, para o alto, e vá em frente, e seja quem você é, seja aquele que ela quer que você seja, e cumpra a sua missão, cumpra o seu dever. Não importa o que aconteça à sua volta, cumpra o seu dever. Você não vai ter que dar contas dos atos de ninguém, do sim de ninguém, das obras de ninguém. Você vai ter que dar conta só dos seus atos, das suas obras. Então, faça essas obras com amor até o fim, como você tem feito, independente das pessoas. Esse filme me recordou de novo o amor de Nossa Senhora, Porque ali vendo o amor, o carinho tão grande dela com os videntes, tanto de Cotignac quanto a Estelle, o carinho, a predileção de Nossa Senhora por eles, Eu recordei, eu senti de novo o amor, a predileção e a confiança que ela pôs em mim. Ela colocou uma grande confiança na Estelle, não foi decepcionada. Ela colocou uma grande confiança nos videntes de Cotignac, também não foi decepcionada. Ela colocou uma grande confiança em mim. E eu vou decepcioná-la? Nunca. Eu tenho que ser como eles, para dar alegria, agradar essa mãe, dar orgulho a essa mãe de ser minha mãe e anunciar ao mundo inteiro a glória dela. E também a cura da vidente Estelle, Me lembrou muito
o milagre que Nossa Senhora fez por mim há 27 anos atrás, curando não a mim, curando a minha mãe. Mas ao curar a minha mãe, salvou minha vida. Porque eu já não tinha pai, era órfão de pai, ele já tinha me abandonado. E se eu ficasse sem mãe, então realmente eu não iria aguentar. Eu até disse a Deus, quando eu vi minha mãe morrendo ali, eu falei: meu Deus, não deixa minha mãe morrer, porque se eu agora ficar sem mãe, já não tenho pai, ficar sem mãe, então eu não quero nem viver mais. E eu pedi para Nossa Senhora, né? Não me deixe ficar sozinho aqui nesse mundo. Cure a minha mãe para mim. Me livra desse sofrimento. E Nossa Senhora imediatamente veio como um relâmpago, atendeu minha oração, curou a minha mãe e eu pude, graças a Deus, crescer em paz na minha casa. Então ela fez muito por mim. E o milagre da cura da Estelle me lembrou aquele milagre que Nossa Senhora fez por mim. Então eu disse: tá certo, a cura não foi em mim, foi na minha mãe, mas salvou a minha vida. Então dá no mesmo. A Estelle soube ser grata a Nossa Senhora, dedicando toda a vida dela a Nossa Senhora. Eu tenho sido assim também, grato a ela, dedicando a minha vida ao serviço dela, como eu prometi naquela hora de desespero, há 27 anos atrás, eu tenho sido até agora. E não é agora, na reta final, que eu vou desistir, que eu vou largar o serviço da minha senhora, do Senhor, entendeu? E olhar para trás, vencido pelo desânimo de ver que as pessoas, né, não amam Nossa Senhora, não colaboram, não correspondem a tudo aquilo que eu ensino, que eu faço por elas. Não é agora que eu vou me deixar vencer pelo cansaço, pelo desânimo ou pela ingratidão das pessoas. Nunca. Se fosse a elas que eu servisse, tudo bem. Mas eu sirvo a Mãe de Deus. É a ela que eu procuro agradar. Então é dela, é no amor dela que eu tenho que fixar o meu olhar, levantar a cabeça e não olhar para trás. Nunca. Um verdadeiro guerreiro de Maria jamais se cansa. Um verdadeiro guerreiro de Maria jamais entrega a luta. Um verdadeiro guerreiro de Maria jamais deixa cair a espada do amor, do seu amor à Mãe de Deus. E é isso que eu tenho que fazer. Foi isso que esse filme fez comigo. Foi um banho, né, de força, de ânimo, que renovou as forças da alma. Sinto a minha alma assim explodindo como um vulcão agora, em amor a Nossa Senhora e em forças para continuar a servi-la. Como são maravilhosos esses filmes que eu fiz. Tenho certeza que nas almas de boa vontade é a mesma coisa que eles produzem, que produziu em mim. Para quem assiste isso com fé, com o coração aberto, eu tenho certeza que é isso que produz. Produz vida nova, renovação do amor, renovação das forças. Produz força para lutar, para rezar, para amar e, enfim, triunfar. Que a Mãe de Deus, a Senhora de Pelevazam, a Senhora de Cotignac, que veio nessas duas aparições mostrar seu amor, seu carinho pelos seus filhos, que ela verdadeiramente nos dê sua chama de amor para trabalhar ainda mais intensamente pelo triunfo dela na terra, como a Estelle, como os videntes dela fizeram no passado, seus servos fizeram no passado, para que assim no nosso tempo nós possamos, na nossa vida, cumprir essas duas profecias, a que ela fez, que ela deu no Magnificat. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada e me amarão, trabalharão por minha glória. E também
a profecia de Fátima repetida aqui. Por fim, o meu coração imaculado triunfará.